Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Essa é a segunda aula sobre o capítulo de Legislação de Trânsito e nessa aula nós iremos abordar o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Qual o objetivo do SNT? O objetivo do Sistema Nacional de Trânsito é implantar uma política em todo o território nacional com regras para atender à segurança, fluidez, conforto, preservação do meio ambiente e educação no trânsito. Então, é esse o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, ele é composto por vários órgãos, que são eles órgãos nacionais, que atuam no âmbito de todo o país, nacional, municipal, estadual e no Distrito Federal, como nós vamos ver em seguida. Então, são vários órgãos em grupos e subgrupos que atendem todo o território nacional para fazer com que esse sistema funcione. Então, como diz o nome, é o Sistema Nacional de Trânsito. As atribuições do Sistema Nacional de Trânsito é o planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, operação do sistema viário, policiamento e fiscalização, julgamento de infrações e de recursos de multas. Ou seja, tudo isso está dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Eles são divididos aí basicamente em 3 grupos. No primeiro são os órgãos normativos, consultivos e coordenadores, que eles estão aí na ponta da pirâmide. Então, esses são os órgãos máximos. E eles são divididos em normativos, executivos e departamentos municipais. Vou falar sobre os órgãos normativos. Na ponta da pirâmide, nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN é o órgão que cria as regras e define as diretrizes nacionais de trânsito e atualiza as resoluções do CTB. Como nós vimos na aula passada, o CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, que são as normas, as leis. No Código de Trânsito Brasileiro estão todas as nossas normas, todas as nossas leis de trânsito, o que pode e o que não pode, e o CONTRAN atualiza o Código de Trânsito Brasileiro, que é as nossas leis de trânsito. Nós temos também o CONTRANDIF. O CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Atua apenas no Distrito Federal, ou seja, ele é o conselho, o órgão máximo que atua ali no Distrito Federal, criando as leis para o Distrito Federal. Porque o Distrito Federal, ele não é um estado, ele não é uma cidade, ele é, como o nome diz, um distrito. Então, ele tem ali não suas leis próprias, mas algumas leis diferentes de outros estados. É o órgão normativo e consultivo do Distrito Federal. É vinculado ao DETRAN, ou seja, ele não atua sozinho no Distrito Federal. Ele é vinculado ao DETRAN e adapta e aplica as normas nacionais no âmbito do Distrito Federal e cria normas complementares locais. O CONTRANDIF segue as normas do CONTRAN. Por mais que eles se pareçam, o CONTRANDIF com o CONTRAN atua em todo o território nacional. E o CONTRAN-DIF, que esse DIF é de Distrito Federal, ele atua somente ali no Distrito Federal. Tanto é que no Distrito Federal, não sei aí no seu estado se tem, mas eu já morei em Brasília, e lá tem uma lei de trânsito que é se você estende a mão na faixa de pedestre, o carro ele tem que parar para o pedestre que está ali estendendo a mão, porque isso indica que o pedestre vai passar, né? Não basta só o pedestre se posicionar. E eu notei que em outros estados não tem essa norma, né? Não tem. Tanto é que eu achava que tinha no Brasil todo, mas quando eu saí de Brasília eu vi que isso era uma norma comum só lá mesmo. Ou talvez em outras cidades, não sei, porque existem
As normas de trânsito, elas podem se adaptar também para a cultura local ou para o estado. Agora eu vou falar sobre o CETRAN ou os CETRANs, porque cada estado tem o seu CETRAN. Aí eu coloquei ali embaixo os logos do CETRAN de Goiás, de Minas Gerais, do Paraná, mas cada estado tem o seu CETRAN. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, seja tu ali no estado. É o órgão normativo, consultivo e coordenador de trânsito em âmbito estadual. Ou seja, ele vai coordenar ali os outros órgãos de trânsito que nós vamos ver mais à frente, que são os órgãos executivos. Esse é um órgão normativo, então ele não executa as políticas de trânsito, ele somente cria as normas e, digamos ali, fiscaliza. Cada estado do Brasil possui o seu próprio CETRAN, que complementa as funções do CONTRAN em nível federal, adaptado às normas nacionais e à realidade local. O cidadão pode apresentar um recurso ao CETRAN se o seu pedido inicial contra uma infração de trânsito for negado na primeira instância. Ou seja, vocês vão ver mais à frente que tem os JARes, que servem para entrar com recurso de multa ali no âmbito municipal, de cada município de cada cidade. Mas caso você perca em primeira instância, você pode também entrar em segunda instância com o CETRAN, fazendo recurso de multa, e aí o órgão colegiado vai julgar em segunda instância. Você pode recorrer em primeira instância, foi negado em primeira instância, vai para segunda instância, para essa multa, essa infração ser analisada novamente. Então, o que vocês precisam ter em mente é que ele é um órgão normativo. Ele é um órgão normativo e atua na esfera administrativa. Agora eu irei falar sobre os órgãos executivos. Os órgãos executivos, eles são os que executam as políticas, diferente dos órgãos normativos. O Senatran é o órgão máximo executivo. Senatran é Secretaria Nacional de Trânsito, que é o antigo Detran. Hoje em dia não é mais competência do Detran ser o órgão máximo executivo. Hoje em dia é competência do Senatran. É o órgão máximo executivo, é vinculado ao Ministério do Transporte e executa as políticas de trânsito, ou seja, ele já executa. Supervisionar e fiscalizar os órgãos executivos de trânsito e rodoviário, como DETRAN, PRF e DER, ou seja, ele supervisiona os outros órgãos ali de trânsito para ver se estão agindo conforme as normas de trânsito de cada estado. DETRANS, Departamentos Estaduais de Trânsito. Cada estado tem o seu próprio DETRAN, e eu coloquei ali ao lado a imagem do logo de cada DETRAN. DETRAN de São Paulo, DETRAN de Goiás, DETRAN de Santa Catarina. O DETRAN ele executa e fiscaliza o trânsito dentro do estado. Então, estão dentro ali das competências do DETRAN, por exemplo, habilitação de condutores, registro e licenciamento de veículos, fiscalização e penalidade de trânsito, estatísticas e controles, educação e segurança do trânsito. Ou seja, o DETRAN ele já é um órgão mais executivo ali que vai aplicar provas, aplicar uma infração, não aplicar, mas vai autuar em multas, ele vai enviar notificações, né? Quando você recebe uma multa na sua casa, é o Detran que envia essa multa, que emite. Lógico que tem todo um esquema jurídico por trás, né, de autuação que nós vamos ver mais à frente, mas basicamente o Detran ali, ele é o órgão estadual que fica encoberto de fazer a educação e segurança no trânsito, aplica provas, executa a fiscalização do trânsito também, e dentre outras.
Agora eu irei falar sobre os CIRETRANS, que são as circunscrições regionais de trânsito. O CIRETRANS é um órgão estadual do sistema de trânsito e funciona como um braço do DETRAN. Ele é um órgão também executivo. Sua função principal é descentralizar os serviços relacionados a veículo e habilitação, oferecendo aos condutores comodidade de resolverem questões como emissão de CNH, licenciamento de veículos e consulta de multas em sua propriedade ou cidade, em vez de se deslocar até a capital, indo até o DETRAN. Então, o CIRETRAN, ele entra ali num subgrupo. Tem o DETRAN e tem os CIRETRANS, que são órgãos ali que atuam em municípios, em cidades. Aí localiza-se na cidade do interior do estado, operando sob a coordenação do DETRAN estadual. Aí o CIDETRAN é competência do CIDETRAN, emissão de habilitação, documentação de veículos, consultas de penalidades. Em resumo, o CIDETRAN é a unidade do DETRAN que leva os serviços de trânsito para os municípios do interior, tornando-os mais acessíveis à população. Ou seja, essas outras competências são competências do DETRAN? Sim, são. Mas quando o DETRAN não está operando ali naquele estado, nós temos os CIDETRANS. E é de competência dele atuar nessas áreas mais remotas, em cidades pequenas, para poder estar ali facilitando a vida dos condutores daquela região. E aqui nós temos outros órgãos também executivos, que é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, PRF, Polícia Federal Rodoviária, DER, Departamento de Estradas de Rodagem, e as PMs, que são as polícias militares. São competência destes fazer a regulação, fiscalização de estradas e rodovias, sendo elas urbanas ou rurais, e aí cada um desses tem ali sua atribuição. Não cai muito em prova, por isso estou falando aqui resumidamente o que são competências dessas instituições, né? E nós temos também os departamentos municipais, que são os JARES, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. O JARE é o espaço para que o cidadão exerça seu direito de recorrer das penalidades administrativas, podendo apontar erros no auto da infração ou apresentar argumentos. Se o recurso na JARE for negado, ainda é possível recorrer em uma segunda instância, como eu falei, de acordo com as normas de cada estado ou município. Ou seja, você pode recorrer ao JARE se você teve uma multa ou infração que você acha que ela foi indevida, que ela foi feita equivocadamente, porque muitas vezes pode sim acontecer. Você pode recorrer ao JARE em primeira instância. Caso esse processo ele pode ser ou arquivado, ou ele pode ser arquivado, ou ele pode ser indeferido, né? Esse, essa autuação, o auto da infração de trânsito, ele pode ser arquivado, caso o JARE julgue que foi equivocado, ou ele pode ser indeferido, e aí você pode recorrer à segunda instância também. Para que essa multa, para que essa infração, ela possa ser julgada por um órgão colegiado. Aí você vai juntar ali provas, testemunhas e vai para a segunda instância para tentar recorrer novamente. E aí você pode, ou esse pode ser arquivado, ou pode ser indeferido. E aí, se for indeferido, você vai ter que pagar essa multa, essa infração. Eu criei mais ou menos aqui essa esquematização aqui para vocês terem uma noção de como funciona o processo administrativo de infração. Aqui nós temos o ato de infração, o ato gerador da multa. No caso, você pode estar andando embriagado ou você poderia estar andando na velocidade acima do permitido daquela via. E aí nós temos a autuação, a AIT, autuação de infração de trânsito, que é feita pelo agente de trânsito. Pode ser um guarda municipal, pode ser tanto a polícia, a PM, polícia
militar, ou pode ser também feita pela PRF, que são os agentes de trânsito. Da autuação de trânsito, nós temos a análise de consistência. A análise de consistência pode ser feita tanto pelo DETRAN quanto pelo CIRETRAN, pelo órgão ali responsável que vai fazer essa análise. Da análise, o órgão pode, o órgão vai analisar e vai ver se essa conduta é sim ou não cabível de multa. Se não, há o arquivamento do processo. Se sim, você vai ser notificado. E para ocorrer essa notificação, o órgão de trânsito tem até 30 dias corridos para notificar o infrator. Aí você tem, depois de ser notificado, você pode pagar a multa, né? Que muitos fazem, porque muitas vezes, quando você é autuado por uma infração de trânsito, muitas vezes o condutor está assim errado e ele paga a multa. Caso você veja que foi uma infração equivocada, você pode, né, ter sua defesa prévia. E aí você vai ao jare e fazer o recurso de multa, né? Você vai lá, vai fazer o recurso de multa em primeira instância, e aí o jare vai ali analisar. Ao analisar, ele pode arquivar e ver se que foi uma autuação equivocada, ou caso não, vai ser indeferida. E sendo indeferida, você vai ser notificado dessa penalidade novamente. E para você ser notificado, tem o prazo corrido de 15 dias. Você fez a defesa, correu 15 dias, foi indeferida, você vai ser notificado. Em 15 dias corre esse processo. Você recorreu em primeira instância no JARES, você pode estar recorrendo em segunda instância também. Após você recorrer em segunda instância, aí vão dar o veredito, né? Se foi sim uma conduta cabível de multa, ou se não, se não foi uma conduta cabível de multa, esse processo vai ser arquivado. E aí tem o processo aqui de 15 dias corridos também, para você ter, após você recorrer em segunda instância, você tem 15 dias aí para ser notificado. Então, basicamente, é assim que funciona o processo administrativo de infração de trânsito. Eu poderia aqui usar vários termos técnicos, mas normalmente é assim que ocorre. Eu só quero que vocês se atentem ao prazo, que no caso do prazo após a autuação e análise, tem 30 dias corridos para você receber a notificação. Recebeu a notificação, você tem 15 dias para fazer sua defesa prévia. Depois de fazer sua defesa prévia, você vai ter 30 dias para ter sua resposta, né? Para ser notificado novamente. Depois de ser notificado novamente, você tem mais 15 dias para recorrer em segunda instância e ter o veredito final. E essa foi a nossa aula sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Aqui eu abordei mais termos básicos, o assunto mais básico, para que vocês só entendam, porque não cai muito também sobre o Sistema Nacional de Trânsito, mas é que para vocês compreendam como funciona o nosso sistema de uma forma mais prática e mais fácil, assim, de memorizar.